Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje é um tema difícil, é um tema polêmico, é um tema necessário da gente ponderar, da gente refletir, sabe? E a gente aqui não trabalha com achismo, a gente trabalha dando referência, às vezes as referências incomodam, né? Mas geram uma reflexão, ou deveria gerar uma reflexão, né? Um espírito falou. Devo acreditar? Falou por psicofonia, falou por psicografia. A gente no movimento espírita, a gente fala assim, não, mas André Luiz falou, Emmanuel, o venerando Emmanuel falou, a veneranda Joana de Ângeles falou. É, claro que são espíritos nobres, espíritos dedicados, eu sou fã de André Luiz, fã mesmo. Eu tenho um projeto de vida para mim no além, né? Um dia, depois de eu purgar lá o umbral, enfim. Eu gostaria de apertar a mão do Emmanuel, sabe? Cumprimentar Emmanuel e dizer assim, porra, cara, obrigado, você me ajudou muito. André Luiz, André, eu sou teu fã, cara. Quero te agradecer. Eu tenho isso comigo. Porém, eu tenho um cuidado de não endeusá-los, não colocá-los no patamar de infalíveis. Que infalível, até onde eu sei, até onde a doutrina espírita orienta, é Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo. Nossa Senhora chega perto? Chega perto. São José chega perto, sabe? Francisco de Assis chega perto. Maioral é Jesus, é um só. Pela ótica da doutrina espírita, tá? Tem filosofias que falam diferente, show de bola. Mas esse é o problema que eu estava dizendo aqui, né? Um espírito fala, as pessoas assumem como verdade absoluta, sendo que qualquer espírito tem as suas limitações. Emmanuel é um espírito superior? É infalível? Não. Bezerra de Menezes é um espírito superior? É infalível? Não. André Luiz não é um espírito superior, pelo menos da obra que ele tem com o Chico Xavier, era um cara desencarnado, muito próximo da gente, com imperfeições, com medos, com ansiedades, com curiosidades, sabe? Com boa vontade, no erro e acerto. Por isso que eu gosto de André Luiz. Muito humano, entre aspas, sabe? E muito longe da perfeição. Mas o problema é que nós, eu vejo isso nas redes sociais, vejo isso em palestra, quando o cara levanta e fala, não, mas segundo Chico, Chico não errava. Esse endeusamento é um problema grave, grave demais, que impede o desenvolvimento, cria-se uma disenção. Aí eu fico pensando assim, né, o meu grande modelo, meu modelão assim, em termos de pessoas, né, por uso do cérebro, é Allan Kardec. Allan Kardec. Não pelo fato dele ter codificado o espiritismo, organizado aquilo que a gente chamou de espiritismo, nada disso. Eu sou fã de Allan Kardec pelo esforço mental dele, pela análise dele, capacidade de análise, pelo desapego a formas, desapego a rótulos, desapego a pedigrees e cartões de visita. Como o movimento espírita está cheio de pedigrees, não, eu sou de berço espírita, não, meu pai era espírita, minha avó era espírita. Pô, eu também. Isso significa o quê em termos morais? Nada. Nada. Por que eu sou fã de Kardec? Pelo uso do cérebro, né? Pelo bom senso, pela capacidade de análise. Análise de quê?
Análise de quê? De informações que chegavam a ele. Show, beleza. Só que ele pegava uma informação, ele não acreditava nessa informação de pronto. Ele podia até achar bonito, bem escrito, bem posto, né? Mas ele buscava assim: o que que isso contribui para mim? O que que isso contribui para os outros? E procurava, em cima dessa informação única, outras informações que fossem pelo menos parecidas. É aí que começa aquilo que a gente chama de controle universal do ensino dos espíritos. E eu acrescento espíritos superiores, porque a gente hoje tem aí tanta informação fuleira, mequetrefe, contraditória, que a gente diz que são espíritos das trevas, pô. Sabe? Então Kardec se valia de diversos espíritos para oficializar, reconhecer uma informação, em diversos espíritos, em diversos médiums. Nem precisava simpatizar com a pessoa. Para que esse amiguinho? O compromisso com a verdade era maior do que tudo. Mas Emmanuel é infalível. Irmão X tem um livro que eu acho que ele é terrível, muito ruim, né? Que é um livro que o pessoal fala assim, não, que o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Esse livro. Ali você tem anjos com medo, Jesus não sabendo onde é o Brasil. O espírito mais sábio não sabe onde é o Brasil. Aí alguém, né, inocente, infantilmente vai dizer, não, mas é um querer dizer, é floreado. Aonde que o espiritismo tem querer dizer e aonde o espiritismo é floreado? O espiritismo é objetivo. Ele vem tirar o véu dos ensinamentos de Jesus que há 2000 anos atrás não tinham compreensão. Ainda tinha interferências externas de interesses, deturpações. O espiritismo ele vem esclarecer tudo isso e tem querer dizer? Tem floreio? Nada disso. O espiritismo ele vem expor, ele vem combater a ignorância, ele vem até combater a tirania. O espiritismo vem acabar com as distorções. E tem essa de querer dizer, tem que interpretar. Aonde está isso? Desafio. Desafio a pegar as obras básicas, que não é Pentateuco, não existe Pentateuco, pegar as obras básicas de Allan Kardec, dos seus continuadores de primeira hora, que também, aí no minha opinião, são codificação. Leon Denis, Flammarion, Richer, que quase ninguém estuda mais. Pega esses caras, procura, eu queria dizer, acha um floreio. Não, mas Chico Xavier era um cara fantástico. Cara fantástico. Eu não endeuso ele. Eu não peço bênção a ele. Sabe? Chico Xavier reencarnou como espírito endividado e se tornou altamente evoluído graças ao seu desprendimento. Isso torna infalível? Claro que não. Cometeu vários erros. Inclusive a sua fragilidade emocional, de servilismo, de se preocupar em querer agradar, e isso gerou problemas que até hoje são fortíssimos no movimento espírita. Ele não falava não, ele sempre tinha um argumento, um passar a mão na cabeça de alguém, sabe? Que tem mérito, sabe? Ele não quer deixar ninguém triste. Ele gostava de alegria, sabe? Mas isso gera problema quando a gente mima. Mima. Cria uma dependência cega. Hoje o movimento espírita brasileiro, na sua maioria, é de dependentes emocionais que não conseguem
ter uma capacidade crítica do material que tem à mão. Veja só, tem um livro que eu gosto muito de estudar, eu acho que, para minha opinião, é o livro mais difícil de André Luiz. Né? Eu sou coordenador de vários grupos de estudo, um deles é toda a obra de André Luiz. Estou falando da Mecanismos da Mediunidade, publicado pela FEB. Eu tenho aqui uma edição. Caramba, de quando é essa edição? Esse volume eu comprei em 2011. Essa edição aqui é de 2008. Primeira reimpressão, do sexto ao sétimo milheiro. Primeira edição especial. Mecanismos da Mediunidade foi lançado em 39. Essa edição, conforme eu falei, é de 2008. Não sei se tem outra, não. Tá? Aqui tem um erro gravíssimo de André Luiz, o que não desmerece o seu esforço, a sua boa vontade, o seu trabalho. Não desmerece Chico Xavier no seu esforço, na sua vontade em ajudar, na sua bondade, no seu amor. Mas Kardec falou, se o Espiritismo falar uma coisa e a ciência falar outra coisa, que fiquemos com a ciência. Não é verdade, senhor estudioso espírita, senhora estudiosa espírita que está assistindo esse episódio, que é difícil para mim de gravar, mas eu acho que é necessário. Nessa edição, na página 32, tem uma nota de rodapé da editora. Porque tem uma informação aqui que André Luiz nos traz, ou pelo menos é atribuída a ele ou a Chico, não interessa, não importa, porque a nota fala sobre isso, que não condiz com o fato científico, não condiz com a verdade. Muito bem, nota da editora. Em 1993, tá? Esse parágrafo, tem um parágrafo acima aqui, né? Esse parágrafo ele fala sobre química nuclear. Química nuclear. Tá? Esse parágrafo, conforme está escrito, parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de material ou número de átomos de rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem do assunto. Lembra Emmanuel, no prefácio, que André Luiz se serviu nessa obra de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, um entendimento imperfeito ou do autor espiritual. André Luiz não entendeu o que leu e repetiu isso, né? Reproduziu essa informação errada que ele não entendeu. Ou Chico não entendeu, ou do médium, ou da fonte científica da qual se originou o parágrafo. O cientista lá está errado, ou Chico entendeu errado, mas não condiz com a verdade, com o fato científico. Isso aqui eu acho que é muito correto da FEB de ter colocado a nota da editora. A gente tem que ter compromisso com a verdade. Como eu falei antes, verificar uma falha não joga no lixo o trabalho maior. Marca, assim, a imperfeição dos envolvidos que estão produzindo, que estão trabalhando. E isso é valorizado e deve ser valorizado. Mas se está algo errado, para evitar que o erro ele se perpetue, ele precisa ser corrigido, precisa ser apontado. O Espiritismo tem compromisso com a verdade, com desmistificações. Desmistificar as lendas, desmistificar o que está por trás de pano, por trás de véu, de falsos profetas, encarnados e desencarnados. Então, isso aqui é um exemplo. Tem vários. Como eu já citei, o livro, né, do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe? Tem um livro chamado também O Consolador, que fala em alma gêmea, aí o pessoal fica explicando, não, mas é no sentido filosófico. Aí Kardec, lá do Livro dos Espíritos, fala, não existe alma gêmea. Aí a pessoa tenta se justificar. Não, mas é uma companheira de jornada? Lívia, Emmanuel. Todos nós, reencarnados nesse mundo de provas e expiações,
é uma companheira uma da outra. A gente depende, a evolução individual, mas a gente depende do grupo para as experiências acontecerem. A minha esposa hoje pode ser minha filha no futuro, pode ter sido minha avó no passado, pode ter sido a minha amiga ou meu amigo, ela na encarnação masculina ou na feminina. Ou então, pode ser a primeira vez que eu encontre ela na minha existência. Em algum momento eu tenho que me encontrar com a Liliane, minha esposa. Em algum momento eu tenho que me encontrar com ela. Pode ser hoje, pode ser nessa vida. Sabe? Então a gente tem que quebrar paradigmas. Ah, mas eu fui na Umbanda, o pai Joaquim falou uma coisa para mim. Show de bola. Não significa que ele seja o dono da verdade. Ele é o primeiro a falar isso, tá? Pai Joaquim. Ouça, pense no que eu estou te dizendo e não assuma que eu seja o dono da verdade. Cara, ele fala isso para qualquer um que bata papo com ele. Né? Claro que ele vai ajudar, ele vai tentar falar, né, orientar a pessoa com a psicologia dele, com os conhecimentos que ele tem. Claro que ele vai fazer isso. É o papel que ele se colocou a fazer. E faz muito bem, até onde eu sei. Mas não significa que ele tenha todas as verdades, que ele saiba de tudo, que ele fale do seu presente, do seu passado, do seu futuro. Ele vai dar um conselho, com as limitações dele. Como qualquer guia que se preste, ele vai se colocar para ajudar, mas com as limitações, com as permissões e as negativas que ele tem. Ao falar isso, eu tiro, no caso, Pai Joaquim, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, de pedestais aonde as pessoas, por necessidade de autoafirmação, por querer uma boia, colocam essas entidades, esses bondosos amigos espirituais. É para pensar isso mesmo, é para provocar, é para dar um chacoalhão no cérebro da gente. Porque eu, em algum momento da minha vida, há muitos anos atrás, falei, pô, Emmanuel não erra. Caraca. E eu reproduzia aquilo que eu ouvia, né? Alguém falava aquilo para mim, eu guardava para mim, tomava como verdade, não pensava naquilo e eu repassava, né? E aí a gente tem diversas passagens documentadas onde você vê até o Emmanuel exasperado. Vamos pensar nisso, pessoal. Claro que eu peguei exemplos aqui, Emmanuel, Joana, de Ângeles, né? É, André Luiz, Chico, Pai Joaquim, né? O Pai Joaquim é um de milhares, né? Não é um só. Para a gente pensar. Vamos fazer como Kardec, controle universal do ensino dos espíritos. Pô, é legal, o Pai Joaquim falou uma coisa. Vou lá no Pai Jacó. Eu vou na vovó Cambinda. Pô, legal, né? Médios diferentes, entidades diferentes. Show de bola. Na mesa de Kardec, no kardecismo, espírita, vou perguntar ao mentor da casa. Beleza, mentor da casa. E ele tem que responder, tá? Questão 291 do Livro dos Médiuns. Fala, entre aspas, da popular consultinha, orientação. Não existe assunto pequeno, não existe assunto mesquinho. O que é mesquinho para mim pode não ser para o outro. Já falei sobre isso em vários episódios aqui. E se eu estou numa casa espírita e o mentor da casa não fala comigo, como é que casa espírita sem espírito? Tá ficando assim, ó. Então a gente precisa aprender a inquirir o mentor, o guia, o nosso, dos outros, né? E buscar extrair dali algo que nos faça crescer, que a gente não se apegue àquilo como uma verdade universal, de infalibilidade do médium e do espírito, e que a gente faça pesquisa. Vamos observar. Aí a gente vai ver a Umbanda trabalhando nesse aspecto, né, de multiplicidade de informações através de guias diferentes, de médios diferentes,
melhor que o kardecismo, o espiritismo tem feito, né? Já que tem casa espírita que o mentor não fala com ninguém. Então, essa reflexão de hoje, já são 20 minutos de episódio. Pensa nisso aí, gente. Pensa nisso aí. Um grande abraço. Bota a sua opinião lá no YouTube embaixo para não se perder. A informação, a sua experiência, o que, que você acha, discorda, concorda. Coloca. Vamos fazer um banco de dados para ajudar a reflexão dos outros. Certo? Essa é a proposta do Espiritismo. Reflexão mediante fatos, mediante análise de dados. Até o próximo episódio. Dá o joinha.